Boa noite, pessoal. Me chamo Everton Oliveira e vou apresentar para vocês o estudo de caso de uma habitação de interesse social localizada na cidade de Bordeaux, na França. Os arquitetos responsáveis pelo projeto são Christophe Rustin, Frédéric Dronth e o casal Jean-Philippe Vassal e Anne Lacaton. Inclusive, são os ganhadores do Prêmio Prize 2021. Este é um projeto de requalificação de 3 edifícios modernistas de habitação social da cidade de Bordeaux. Construída no início dos anos 60, a Cité de Grand Parc é um dos distritos modernistas com mais de 4.000 unidades habitacionais populares. A demolição desses 3 edifícios de habitação social foi descartada quando foram avaliadas, né, para a reforma. Seguiu-se a decisão de realizar uma renovação energética, vamos dizer assim, que também aumentaria o espaço útil, melhoraria a iluminação natural e aumentaria consideravelmente o conforto. A fim de reduzir a duração das obras, a construção utilizou modos pré-fabricados para adicionar um jardim de inverno a cada apartamento e os moradores do edifício não tiveram que se mudar, né, durante as obras da, da renovação. Aqui vocês podem ver que aqui é a parte já existente, né, do edifício, a parte antiga, que foi construída lá no início da década de 60. Aqui vocês podem ver que foi alocado ali, né, uma varanda de 3 metros e 80 centímetros. E então, aqui, né, imagine aí o trabalhão que daria realocar essas famílias, né, dos seus apartamentos para fazer uma reforma, né, se fossem necessário, né. Aqui, felizmente, eles conseguiriam fazer essa reforma sem ter que locar esses, essas pessoas, né, dos seus devidos apartamentos. Foi um processo de restauro e revalorização das principais características do projeto original, além do minúsculo projeto de recuperação. A estrutura existente foram criadas uma série de jardins de inverno, assim como uma nova faixa, né, de varandas junto às fachadas principais, ampliando a área útil das unidades, além de valorizar as vistas e a iluminação natural no interior dos apartamentos. Neste slide aqui vocês podem notar facilmente toda a estrutura existente, né, como eu disse. Então, aqui vocês podem ver que a metodologia de não demolição está ligada àquele casal que eu falei no início, né, que são os arquitetos Vassal e Lacombe. É interessante que eles têm uma frase que eles disseram quando estavam fazendo esse projeto, que, que é a seguinte frase: transformação é a oportunidade de fazer mais e melhor com aquilo que já existe. A demolição é uma decisão fácil a curto prazo. É também um desperdício de muitas coisas, sendo energia, material, história, e além disso tem um impacto social muito negativo para nós, né? Fechando aspas aí, foi a frase dita pelo casal, né? Logo após fazer esse projeto. Então, a reforma foi realizada com um orçamento bastante enxuto, né, vamos dizer assim. Isso porque foram feitas poucas intervenções consideráveis sobre a estrutura já existente. Com essa abordagem, os arquitetos puderam aumentar os espaços internos com a ampliação da área útil e a instalação de janelas maiores, né, como vocês podem ver da estrutura antiga como é que era pequena, né? E logo aqui vocês veem que foi uma estrutura bem maior, bem arejada, né? Aqui vocês podem ver a antiga, né? Como é que era, e aqui logo após o projeto,
né? Vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, bem arejado, bem iluminado, né? Aqui uma visão do interior para o exterior. Então, aqui temos o antes e o depois, onde essas extensões permitiram uma melhor organização de um layout. Até, até então era muito compacto, né? Vocês podem ver aí outra planta de outro apartamento, né? Aí aqui vocês veem que o layout foi bem mais adicionou um layout maior, mais agradável ali, numa área consideravelmente mais arejada, né? Então ficou bem mais interessante. Aqui vocês podem ver o tamanho dessas janelas. E aqui uma vista do terraço que também entrou na proposta do projeto. Os apartamentos agora, né, que vocês podem ver aqui, abrem para essas grandes janelas, né, essas varandas de inverno, e oferece um agradável espaço privativo ao ar livre, amplo e generoso, né? As pequenas aberturas existentes foram substituídas por grandes portas de vidro, né, de correr, que as quais permitiram integrar um espaço externo e interno, né, dos apartamentos. Além disso, os elevadores também foram substituídos por os equipamentos mais modernos, né, que infelizmente o que estavam lá eram ultrapassados pelo tempo, né. E aqui podemos ver que uma estrutura, né, na temática da arquitetura modernista sai daquele costume, aquela ideia controversa que tem sobre a maioria dos edifícios modernistas que não tem uma habitação social de costume que levam muitas críticas, né, essa temática do modernista, né? Mas aqui vem para contrapor esses argumentos, propondo apartamentos generosos, agradáveis e com uma qualidade de vida melhor, né? Então, e não precisou nem de demolir, né? Então, utilizaram estrutura já pré-existente. Então, é interessante a gente já, aqui como futuros arquitetos, já pensar, né, sobre essas metodologias de projetar, né, em que não precisamos sempre destruir aquilo que já está existente, mas talvez com uma abordagem mais simplista, a gente podemos chegar num resultado agradável e positivo. Então é isso, pessoal. Não vou estender muito não. Agradeço aí pela atenção e muito obrigado. Até a próxima.